Amém. Vamos dar início então, quase 15 minutos. Acho que não sei se chegará mais algum aluno. Vamos iniciar. Comecemos orando ao Senhor. Pai, nós te damos graças por este dia, por este sábado. Olhamos para Jesus, o nosso Senhor, o nosso descanso. Olhamos para Ti, Criador dos céus e da terra, Elohim, o originador e sustentador de todas as coisas. Nós cremos nisso, Senhor. Voltamos os olhos para Ti. No princípio, Tu criaste tudo, deste origem a tudo, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. O universo foi gerado. Nós queremos que o mesmo poder, uma vez nos voltando para Jesus, é o mesmo, que nos envolve, que nos recria, que nos faz filhos de Deus, filhos Teus. E cada dia é a força que nos move quando nos envolvemos com esse mesmo Senhor Jesus, para nos tornarmos semelhantes a Ele. Obrigado, Pai, por mais discipulado pastoral. Obrigado por mais esta aula. Teu Espírito nos conduza. Teu Espírito me use como instrumento em Tuas mãos e ministre ao meu coração, ao coração da Tua serva e qualquer outro aluno que entrar, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está me ouvindo bem, irmã? Sim, estou ouvindo. Ok. Acho que só nós, pelo menos por hora, né? Mas vamos lá, não podemos deixar de ministrar a aula. Hoje o Amém. tema, unidade 2, o Deus Criador. Antes, eu tenho uma dinâmica. Bom seria que tivéssemos mais pessoas, mas nós dois faremos essa dinâmica e ela é a seguinte. Pastor, só uma pergunta. Sim. Essa aula é a 3 ou é outro número? Você olhando para o livro vai ser unidade 2. Na verdade, será a terceira aula. Uma foi uma aula introdutória, que tratou da corrida cristã. E aí veio a lição número 1, quem é Deus? Hoje a lição número 2, o Deus Criador. Ah, tá. Tudo bem. Tá bom? Uhum. A senhora já está com o livro? Estou. Ok. No meu aqui é página 29. Sim, já abri aqui. Mas qual é a dinâmica? Eu até avisei no grupo trazer Bíblia, papel e caneta. E eu vou colocar no nosso chat, nossas mensagens, qual é a dinâmica. Mas se quiser ir anotando, é a seguinte: ler Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Uhum. Pronto, coloquei aí. Gênesis 1, versículos 1 a 3, depois pula para o 26. E depois no capítulo 2, versículo 7. Os versículos são esses. De 1 a 3 é: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O versículo 26 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E no capítulo 2, versículo 7, nós lemos:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmã Deuselita, bem-vinda. Se quiser ligar seu microfone, não estou escutando a senhora. Obrigada, pastor. Obrigada. Nós começamos agora, e eu estou colocando uma dinâmica para os alunos. Eu deixei aí na mensagem, no nosso chat do Meet, mas a dinâmica é o seguinte: ler Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3, e depois o versículo 26, e depois o versículo 7 do capítulo 2. E responder a seguinte pergunta: que diferença há entre a forma de Deus criar a luz e a forma de criar o homem? Ou vamos, em 5 minutos, vou lhes dar 5 minutos para responder essa questão. Você pode anotar a questão no papel, no seu celular. Se quiser colocar no chat, pode fazê-lo também. Daqui a pouco estaremos falando a respeito. Tudo certo? Pronto. Então, quem quer ser a primeira? Irmã Deuselita? Eu. Por favor. Bom, qual a Se quiser ligar diferença? a câmera, se quiserem ligar, é melhor. A aula virtual já tem uma distância e sem olhar para os rostos. É porque ficou diferente aqui. Peraí, deixa eu achar. Tudo bem. Se não for possível, tranquilo. O negócio ficou diferente aqui, desapareceu. Tranquilo. Desativei. Vamos lá, então. Pode falar, irmã. Aí. Agora ficou certo. Pronto. Deixa eu voltar aqui meu raciocínio. O senhor disse qual a diferença, porque Deus criou a luz e o homem, né? E aí eu li os versículos de Gênesis 1 ao 3 e 26 e o versículo 2 e 7. Então, Deus criou a luz e o homem, anotei aqui. A diferença que Deus criou a luz e o homem é porque a terra estava em trevas, a terra estava em trevas. A senhora me permite refazer a pergunta? Sim. Talvez eu não tenha feito bem. Ele criou a luz e todas as outras coisas. Eu coloquei a luz como exemplo. Criou os luminares, criou a vegetação, os animais de um jeito. Quando foi criar o homem, ele criou de um outro jeito. Já estou adiantando a resposta. Que diferença a senhora nota entre um jeito e outro? Uma de criar todas as coisas, como animais, plantas, etc. E como ele criou o homem? Que diferença se pode perceber ao criar o homem? Tá, deixa eu só completar o meu raciocínio aqui. Eu acho que Deus criou a luz porque a terra era dominada por trevas. Então ele criou a luz e criou o homem para que dominasse todas as coisas que ele fez. Né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Certo. Ok. Já eu comento sua resposta. Tá bom. Magda. Então, ele criou a luz. A diferença é que quando ele criou a luz, ele criou sua própria palavra. Ele declarou, né? Haja luz. Correto. E houve luz. Já quando ele foi criar o homem, quando ele diz que criou o homem à sua própria imagem e semelhança, ele usou o barro, fez ali a imagem, fez o homem segundo a imagem dele mesmo, né? Deus Pai e Espírito Santo. Então ele entregou ali, só que ele entregou a autoridade ao homem. E também lá no 2:7, deixa bem claro que ele entregou o Espírito, né? O fôlego de vida. Ele entregou o Espírito Santo ali, o Espírito do Senhor. Então,
teve essa diferença porque ele, quando ele fala a imagem e a semelhança, a imagem foi ali quando ele formou o barro igual à imagem deles. E a semelhança é porque eles tinham o espírito e nós também, ele estava passando para nós o espírito dele. Ok. Interessante que a resposta da Magda era a que eu estava buscando, viu, irmã Deuselita? Mas a senhora trouxe algo novo aí e não está errado também. De fato, Deus fez o homem para governar. Essa é uma grande diferença. O homem se tornou líder de toda a criação. Tanto é que foi ele que deu nome aos animais. Deus o colocou para governar a terra. Está correta a sua resposta, embora na minha cabecinha não fosse essa a resposta que eu imaginava. Mas está correta também, dentro da lição, o fato de que, ao criar a luz e todas as demais coisas, ele o fez com o poder da sua palavra. Haja luz. E houve luz. Ponto. Entretanto, ao criar o homem, Deus deixa o seu trono no céu, vem à terra e se envolve para criar o homem. Muito mais do que dizer, vamos fazer o homem, ou seja, toda a triunidade estava envolvida na criação do homem. A figura que temos aqui, como se Deus metesse a mão na massa, no barro, para ele criar de uma forma totalmente diferente a sua obra-prima, que somos nós, que é o homem. Então veja que importância nós temos diante de Deus. Para criar a luz, um elemento tão importante da criação, para criar o universo, ele o fez emitindo um decreto, haja. E tudo aconteceu. Mas para criar o homem, foi algo totalmente novo, diferente, ele se envolveu para modelar um corpo para o homem e, como destacou a Magda, para soprar nele o seu espírito, algo que ele não fez com qualquer outro animal ou com qualquer outra coisa que ele criou. Daí nós podemos começar essa lição com essa convicção. Deus nos criou realmente numa posição muito privilegiada. Infelizmente, o pecado fez o homem cair, abandonar essa posição. Mas em Cristo, nós podemos retornar a essa posição original. Que maravilha, não é? Nunca se ache pequeno, pequena. Deus o fez, Deus a fez de uma forma privilegiada, soprando, além de modelá-la com as suas mãos, ele soprou da sua essência. Glória a Deus, não é? O que acham disso? Amém. Muito bênção de Deus, né? Maravilha. Então, quando o inimigo quiser trazer qualquer palavra dizendo que você, querendo colocar-nos para baixo, olhe desde já para o seu início, como Deus criou o homem com as suas próprias mãos, e o criou à sua imagem e à sua semelhança, e soprou nele o fôlego de vida. E nós vamos ver isso com mais detalhes, mas só para a gente destacar esse ponto para entrarmos na lição. Eu vou compartilhar os slides. Só mais um instante. O texto base dessa lição está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. É importante que cada aluno decore esse texto. Se você decorar todos os textos de cada lição, pelo menos o texto base ou o texto áureo, ao final das 27 lições, no mínimo você terá 27 versículos já memorizados. E isso é importante, porque a palavra de Deus, ela precisa estar em nossas mãos, como um livro para lê-la, ou via celular, ou via computador, mas precisa estar também no nosso coração. E nós fazemos isso memorizando a palavra. Hebreus 11:3 nos diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis.
Hebreus 11, 3. No texto que foi lido, Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando se diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, no original hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Note a palavra Elohim, aponta para o Deus Criador. É uma palavra no hebraico que é uma palavra plural, assim como na nossa língua existe a expressão Deus, e nós usamos Deus para falar do Deus verdadeiro, mas também usamos Deus para falar de outros deuses, correto? E usamos D com D maiúsculo para falar do Deus verdadeiro que nós adoramos. Também no hebraico existe a palavra Elohim. Você verá essa palavra sendo usada para se referir, por exemplo, a anjos. Mas aqui, no princípio, está falando do Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. Elohim. O Adams Clarke, comentando essa passagem do texto bíblico, ele diz o seguinte: Deus Elohim, o eterno, independente, e o ser autoexistente, o ser cujos propósitos e ações originam-se dele mesmo, sem motivo ou influência externa, ele que é absoluto em domínio, o mais puro, o mais simples, o mais espiritual de todas as essências, infinitamente benevolente, beneficente, verdadeiro e santo, a causa de todos os seres, o sustentador de todas as coisas, infinitamente feliz, porque infinitamente perfeito e eternamente autossuficiente, não precisando de nada do que ele fez, ilimitável em sua imensidade, inconcebível em seu modo de existência e indescritível em sua essência, conhecido completamente só por ele mesmo, porque uma mente infinita só pode ser completamente apreendida por si mesma. Em uma palavra, um ser que de sua sabedoria divina não pode errar ou ser enganado, e que de sua bondade infinita não pode fazer nada além do que é eternamente justo, reto e bom. Tal Deus é o Deus da Bíblia, mas quão amplamente diferente do Deus da maioria dos credos e apreensões humanos. Esse é o Deus que a Bíblia revela, o Deus Elohim, o Deus Criador, autoexistente, eterno, absoluto em domínio, o sustentador de todas as coisas e perfeito em tudo. Foi ele que trouxe à origem o universo. Não somos resultados de um ponto extremamente pequeno que depois explodiu e criou todo o universo, o Big Bang. A origem de tudo, e especialmente a nossa origem, volta ao ponto, que é muito importante, está no Deus Criador. Ele que criou os céus e a terra, ou seja, o universo, inclusive a terra, é o Deus que nos criou para o louvor da sua glória. Outra expressão, além de Elohim, que a lição destaca, é criou. Elohim criou os céus e a terra. E a expressão aí no hebraico é bara. Bara significa criar. Bereshit bara, ou seja, no princípio criou Elohim. E essa palavra criar, no texto hebraico, é formar algo novo, como produção ou execução de algo novo, raro e maravilhoso, tendo sempre Deus como um sujeito, como seu sujeito.
A matéria não poderia existir por si mesma, porque só vida gera vida. Através de toda a vida existente no planeta está o Deus Criador Supremo, que é a origem de todas as coisas. Então pare para pensar. Tudo que existe não pode ter existido do nada. Tudo tem uma origem que é o próprio Deus, e nós veremos que a semente de tudo está na palavra de Deus. Outras palavras surgem que a lição destaca aqui, que é asa. Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E essa expressão no hebraico significa formar, construir, preparar, edificar. A ideia é que Deus construiu o homem de conformidade com a sua própria imagem e semelhança. Comece essa lição permitindo que o Espírito traga essa impressão no seu coração. Você não é resultado do acaso. Deus o fez, Deus a fez e imprimiu em nós a sua imagem e a sua semelhança. Isso é algo tão tremendo que a nenhum dos anjos, você pode pegar o anjo, um dos anjos que se destaca, um arcanjo, por exemplo, Miguel, ou Gabriel, aquele que foi dar a notícia a Maria sobre o nascimento de Jesus. Nem mesmo a esses anjos que se destacam, Deus disse: tu és o meu filho, eu te gerei. Entretanto, a nós, a quem ele deu um corpo formado do barro, sim, ele colocou em nós a sua imagem e a sua semelhança. Bendito seja o nome do Senhor. E a expressão usada aqui no hebraico é de um Deus que se deteve nas minúcias, nos detalhes ao formar o homem, como quem pega um barro e vai modelando cada detalhe até se tornar aquele vaso perfeito. Essa é a ideia da expressão hebraica quando diz que Deus criou o homem, fez o homem, o corpo do homem do pó da terra. Ou seja, existe na expressão bíblica uma indicação de uma dedicação de Deus, de um envolvimento de Deus, e daí porque nós fizemos a dinâmica, um envolvimento de Deus que ele não se aplicou tanto quanto se aplicou ao fazer as outras coisas, como fez ao criar o homem. Um envolvimento de algo muito especial que ele estava formando, de um ser muito especial. E nós veremos logo adiante que foi a sua obra-prima. Nós, seres humanos. Outra palavra é banar, do hebraico, que significa construir, em referência especial à criação da mulher. Construiu da costela. Aquele pastor engraçado, como é que é o nome dele? Ele tem o cabelo já branco, barba, é muito engraçado. Cláudio Duarte? Cláudio Duarte, isso. Ele até brinca que primeiro Deus fez o protótipo, que é o homem, e depois, a partir do homem, fez algo melhorado. Aí, enaltecendo a mulher. Na verdade, Deus criou os dois, ambos, tanto homem quanto mulher, e aí não existe um maior, um melhor, um menor. Deus fez os dois para o louvor da sua glória. Amém? Ao olhar para o casamento, olhe com essa perspectiva da Bíblia. Ambos foram feitos por Deus. E em ambos, Deus soprou o fôlego de vidas. É interessante que a expressão no hebraico é vidas. Deus soprou tanto a vida para o corpo quanto a vida espiritual ao fazer o ser humano. Toda obra tem atrás de si um arquiteto. Yahvé
é esse grande arquiteto. Foi ele que planejou a existência do universo. Ao olhar para as coisas criadas, ao olhar para a natureza, ao olhar para o nosso próprio corpo, como se forma um bebê no ventre, como é tremendo, como é maravilhoso. Chegamos a uma conclusão. O nosso coração chega a uma conclusão. Existe uma mente inteligente, perfeitamente inteligente, infinitamente inteligente, que planejou e criou todas essas coisas. Nada pode ter surgido do acaso. Isso pensando racionalmente. Nada pode ter vindo do acaso. O acaso não gera a perfeição que existe na natureza, a perfeição com que o homem se origina. Existe uma mente inteligente, um arquiteto, um idealizador, alguém que teve uma visão e é responsável por tudo isso. Essa pessoa é Deus. A palavra Deus na nossa língua expressa apenas um nome, referindo-se àquele que é o autor, a origem, o criador do universo. E a Bíblia o chama de Yahvé. Que tempo você já tem na INSEGEC? Eu? Sim. Pastor, eu tenho muitos anos, desde 2010, que foi quando eu conheci a Conceição. Eu comecei a frequentar ali, mas por conta do meu trabalho, não pude permanecer assim, fidedigna, né? Ok, entendi. Assídua. Entendi. Mas eu já frequento a INSEGEC há bastante tempo. Ok, ok. Então a expressão Yahvé não é algo estranho para a senhora, correto? Correto, não é. Eu já, aí, antes de eu conhecer a Conceição, eu já vim de outra igreja, já fui batizada, eu era de outra igreja. Sempre fui, depois do meu divórcio, evangélica. Ok, ok. Irmã Magda. Eu tenho mais ou menos de 1 mês e meio a 2 meses que eu estou na INSEGEC. A senhora é bem recente mesmo. Uhum. Conhecia esse nome Yahvé para se referir a Deus? Sim. Sim, Sim. né? Alguns dizem Jeová, outro Jeová, alguns dizem que é Yahweh. Há várias vertentes de entendimento sobre o nome de Deus, aquele que ele revelou para Moisés lá na visão da sarça ardente. Mas nós cremos que a expressão mais próxima do original, a pronúncia mais próxima do original seja Yahvé. Por que existem essas diferentes interpretações? Porque os judeus, olhando para os 10 mandamentos, que é não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, eles se preocuparam tanto em não dizer o nome, que é esse nome aqui, Yahvé, que é o tetagrama no hebraico, é Yud, Rei, Vav, Rei, que eles deixaram de pronunciar. Ainda hoje, os judeus ortodoxos, eles dizem o nome, eles se referem a Deus de uma outra forma, mas não pronunciam o nome. E aí, com o tempo, deixaram de pronunciar e perdeu-se qual seria a pronúncia mais correta. Mas observando o tetagrama e as letras que compõem essa palavra, essa expressão, entendemos que a expressão mais correta ou mais próxima do que seria a pronúncia do nome de Deus é Yahvé, o grande eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim de tudo. Conforme nós lemos em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, Apocalipse 21, 6. Deus, portanto, ele é o Criador. Ele é o idealizador de tudo isso. Ele criou o homem e, por isso, ele é o único que pode estabelecer vida, princípios para a vida deste pelos quais o homem deve viver. Essa é uma conclusão lógica. Quem melhor entende um produto que foi fabricado? Por óbvio, o fabricante, correto? Se você inventou algum produto, criou esse produto, ninguém melhor do que você para entender o seu funcionamento.
Então, se chegamos à conclusão de que Deus nos criou e, de fato, Ele nos fez à sua imagem e à sua semelhança, vou insistir nesse ponto, ninguém melhor do que Ele para saber do que precisamos e ninguém melhor do que Ele para estabelecer as regras e os princípios pelos quais devemos viver. Daí a importância de nos voltarmos para a sua palavra, porque ela contém toda ela os princípios para o nosso bem viver. Por isso, muito importante que o crente se habitue diariamente a separar um tempo, é o que nós chamamos de devocional, ou hora bendita, para ler a palavra, mergulhar na palavra, gastar um tempo precioso lendo a palavra, refletindo nela, fazer uma leitura, começando em Gênesis, indo até Apocalipse. Existem diversas formas ou programas de leitura da Bíblia. Você pode escolher uma. Alguns indicam, especialmente para o novo convertido, começar a leitura no Novo Testamento. Mas para um crente já experiente, ele pode começar de Gênesis, indo até Apocalipse, lendo a Bíblia, refletindo nela, parando para ouvir a Deus, o que é que Deus lhe fala através daquele texto lido, porque é a palavra de Deus. É a palavra que revela esse Deus que nos criou. É a palavra que nos revela o nosso Senhor e Salvador, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Daí é imprescindível não dar para afastar da vida do crente a necessidade, algo indispensável, a condição sine qua non. Ler a palavra, alimentar-se da palavra, ter uma vida de oração com Deus, uma vida de reflexão na palavra e uma vida de oração para alimentar essa comunhão com esse Deus que é o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso originador. Voltando ao ponto da criação, 2 elementos foram importantes quando Deus criou todas as coisas. 2 elementos. Quais seriam esses elementos? Vocês conseguiriam me dizer? Deus não criou tudo do nada. Ele criou a partir de algo. O barro, seria o barro e o espírito? Aí é o homem, aí foi o homem, né? Tá. Então repete a pergunta, por favor. 2 elementos Deus usou para gerar tudo, para gerar o universo, gerar a luz, gerar os vegetais, gerar os animais, tudo. Ele usou 2 elementos muito importantes, está lá em Gênesis 1:1. 1 e 1:2. Foi a palavra e o verbo? A palavra e o Espírito, ok? Isso. A palavra e o Espírito. E disse Deus, veja, a Bíblia mostra um cenário de um verdadeiro caos. Deus chega, emite a palavra, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, isso significa o quê? Havia ali uma união da palavra emitida com Deus com a ação do Espírito de Deus. Nós veremos isso daqui a pouco. Esses 2 elementos, portanto, é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. As palavras da sua boca e o seu Espírito. Nesse sentido, não podemos dizer que Deus criou tudo do nada, mas que ele criou tudo pelas palavras da sua boca carregada de vida e poder. Então vejamos o primeiro elemento, que é a palavra de Deus. Aí os 2 elementos, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Cada palavra pronunciada pelo Criador possuía poder e energia para manifestar o que Deus falou. Quando Deus, por exemplo, aqui eu vou continuar no exemplo da luz, mas pode ser qualquer outra coisa que ele tenha criado, quando ele disse, haja luz, a palavra que saiu da boca de Deus, dizendo luz, continha em si, estava contida nela, ou contido nela, todo o programa, todo o elemento necessário, todo o código necessário para gerar a luz. É como uma semente. Você pega uma semente de
abacate, por exemplo. Ali naquela semente estão todas as propriedades para, a partir dali, colocando aquela semente numa boa terra, ela sendo cuidada devidamente com água, com luz e numa boa terra, aquela semente carrega em si o código genético para produzir um pé de abacate que vai dar abacates. Assim foi a palavra que saiu da boca de Deus. Ao gerar, dizer, haja luz, a expressão luz saída da boca de Deus trazia em si as propriedades, os códigos para que a luz viesse a existir. O Espírito, então, tomava essa palavra e a incubava. E a expressão aqui usada, a figura aqui usada, é a figura da ave-mãe. Como uma galinha, por exemplo, toma o ovo, se coloca sobre o ovo, dar calor a esse ovo, e aquele ovo que contém as propriedades, os elementos, os códigos genéticos para trazer à existência a uma nova ave, por meio do calor que é colocado ali, por meio da ação daquela ave-mãe que faz sobre aquele ovo, uma nova vida é gerada. E aqui nós chegamos a uma conclusão da união da palavra de Deus com o Espírito de Deus, vida é gerada. Foi por meio desses dois elementos que Deus trouxe à existência todas as coisas. A matéria-prima para a criação chama-se a palavra de Deus. Ela foi usada para criar todas as coisas. Tudo quanto existe veio a existir a partir desse elemento. A Bíblia declara: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, qual foi a matéria-prima pela qual Deus criou todas as coisas? A sua palavra. A sua palavra. Portanto, eu volto ao ponto em que eu estava falando há pouco. A importância que tem do crente se voltar para a sua palavra. Quando você, por exemplo, está doente, o que você deve fazer? Você deve procurar na palavra aqueles textos que falam de cura. Por exemplo, Salmo 103, que diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Por exemplo, Isaías 53, 5 e 6, que diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você separa textos da palavra que falam de cura, e em fé você vai declarar esses textos sobre a sua vida, ou seja, a palavra de Deus sobre a sua vida, e o Deus que vela para cumprir a sua palavra, o Espírito dele vai tomar essa palavra. Você entende? Assim como aconteceu no princípio. Deus emitia a palavra, o Espírito tomava essa palavra e trazia à existência aquilo que a palavra estava dizendo que era para ser criado. Por exemplo, luz. O Espírito tomava a palavra luz e trazia à existência a luz. Se estamos falando de cura, trazendo para uma aplicação à nossa vida, à nossa realidade, se estamos precisando de um milagre de cura, tomamos da palavra de Deus, da Bíblia, o que ela nos diz a respeito de cura, as promessas a respeito de cura, cremos nessa palavra, confessamos essa palavra, e o Espírito do Deus que se encarrega de velar para cumprir integralmente a sua palavra, vai tomar essa palavra e vai gerar em nós o milagre que estamos buscando. Isso vale para a cura, para qualquer outra necessidade que temos e que a palavra de Deus nos assegura que é o nosso direito. Já pararam para pensar nisso? Quão tremendo é isso? Muito interessante, muito bom. Então, quando você for orar por algum motivo, procure o que a palavra de Deus diz a respeito disso, porque Deus não pode negar a sua palavra. Não pode. Ele vela por cumprir a sua palavra. E o Espírito Santo está atento. Aquilo que você professa em fé, o Espírito vai tomar e trazer à realidade.
Então, diante do contexto da sua vida, não sei, todos nós temos as nossas frentes, as nossas dificuldades. Haja em fé, como Deus. Deus olhou para o caos, o que tinha diante de si? Apenas trevas, apenas desordem. Mas Deus teve uma visão. Ele viu um universo perfeito, uma terra maravilhosa e perfeita, na qual ele colocaria o homem, antes que tudo isso existisse. E ele foi então proferindo a palavra, o Espírito foi tomando essa palavra e trazendo à existência. E as coisas foram tomando forma. Assim também na nossa vida de fé deve ser assim. Devemos olhar para a palavra e deixar nascer, formar em nosso coração aquilo que Deus quer gerar. Mas nós precisamos tomar a palavra, confessá-la em fé, para que o Espírito traga a realidade e concretize aquilo que estamos precisando. É um filho que precisa sair das drogas, é um filho que precisa se converter, é um emprego que estamos precisando, é algo que nos parece impossível, mas quando olhamos para o que a palavra de Deus nos promete, e quando ela nos faz uma promessa, é porque Deus quer ver essa promessa cumprida em nossa vida. Para que crente? Para qualquer um que crê nele. A palavra nos diz: quem crê nele não será confundido. Então, qual foi o primeiro elemento, qual foi a matéria-prima através da qual Deus trouxe à existência todas as coisas? Que matéria-prima foi essa? A palavra. A palavra. Coloque isso no seu coração. Foi a palavra. E você tem essa palavra à sua disposição. A palavra de Deus é o poder criador de todas as coisas. A palavra de Deus é o poder sustentador de todas as coisas. A palavra de Deus é a expressão dele mesmo. João declara: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus, o poder criador e sustentador, e a palavra de Deus é uma pessoa, é a expressão de Deus mesmo presente na criação. O interessante é que a palavra, o verbo, se confunde com o próprio Deus. Quando você olha para a Bíblia, para toda ela, de Gênesis a Apocalipse, através de todas as histórias que ali estão contadas, através de todas as leis, das profecias, dos salmos, dos cânticos, dos provérbios, e de tudo aquilo que está compilado na Bíblia, todos esses textos que foram escritos em cerca de 1.600 anos, por mais ou menos 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo, todo ele carrega em si uma codificação do próprio Espírito para revelar a pessoa de Deus. Então, quando você olhar para a Bíblia, não é um livrão de origem judaica que você tem a obrigação de ler, e na verdade devemos lê-lo. Mas olhe para ele com o olhar de que você está diante de uma palavra poderosa, de um livro que foi codificado pelo Espírito para revelar a pessoa de Deus, especialmente a pessoa de Jesus. A palavra de Deus revela uma pessoa, em toda ela, desde Gênesis até Apocalipse. Aí volto novamente ao ponto, a necessidade que o crente tem de se voltar para a palavra. Assim como não podemos, nosso corpo não pode viver sem alimento, sem água, sem os nutrientes, o crente não pode viver sem se alimentar da palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, ela que vai operando o que Deus quer operar em nossa vida. É essa palavra que o Espírito toma para nos transformar, para nos moldar cada dia à sua imagem
a imagem e semelhança de Deus, aquilo que Adão e Eva perderam lá no jardim, por meio de Jesus e do encontro que devemos ter com a sua palavra, que vai nos santificando, que vai moldando o nosso caráter, nós retornamos a essa origem de ser a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se alguém ouviu hoje a ministração da apóstola Valnice Milhomes, às 9 horas, ela fala da santificação, que é um processo, e existem 2 aspectos. Somos santificados quando Deus nos separou, quando nós tivemos um encontro com Ele e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos transformou, nos regenerou e nos tornou filhos ou filhas de Deus. Fomos santificados. Mas existe um processo de santificação que é a nossa resposta a esse Deus. E como responder? Olhando para o que nos diz a palavra. A palavra vai nos direcionando. É essa palavra que o Espírito toma para nos conduzir a toda a verdade, para nos conduzir nesse passo a passo diário de santificação até que cheguemos à glória. O segundo elemento é o Espírito de Deus. A palavra Espírito em hebraico é ruach. Há mesmo para sopro e vento. A vida é liberada pelo sopro de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus incuba a palavra na criação. As palavras haja luz é a semente da luz, como já falei. Nela está a célula reprodutiva que fará nascer a luz. O Espírito de Deus movia-se sobre o caos, incubando a palavra, semelhante a uma ave incubando os ovos ou aquecendo os filhotes, como já vos falei. E aí chegamos a um princípio eterno, da união entre a palavra de Deus e o Espírito, vida é gerada. E aí chegamos ao ponto da criação do homem e vamos esclarecer um pouco mais sobre a nossa dinâmica. A criação do homem. Já vimos a palavra, já vimos a respeito do Espírito de Deus, voltemos-nos agora para a criação do homem. Em Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Para a criação de todas as coisas, o método usado por Deus foi a liberação de uma palavra. Foram decretos, haja. Mas quando chega para formar o homem, existe aí o chamado conselho deliberativo. É Deus dizendo: vamos fazer o homem, façamos o homem. Enquanto para todas as coisas ele usara o poder criativo da sua palavra, para o homem ele decidiu envolver-se com as suas próprias mãos e o sopro da vida. Deus envolveu-se completamente para criar esse ser chamado homem, com as suas próprias mãos e com o sopro da sua vida. É como está escrito aí no slide: Deus criou o homem com as suas próprias mãos e o sopro de sua vida, uma extensão de si mesmo, com quem pudesse ter comunhão. Glória a Deus por isso. Nós não somos, volto a dizer, obra do acaso. E muito mais do que algo criado por um decreto de Deus, nós somos resultado de algo que ele planejou. Ele deixa o seu trono nos céus, o lugar da sua habitação. A triunidade se reúne na terra para dar origem a essa nova criatura, muito especial, que se tornou a obra-prima de Deus, o ser humano. Existem aí 2 aspectos pelos quais Deus nos criou. Primeiro foi a formação do corpo e depois a formação do espírito. O primeiro estágio foi o elemento material, o corpo do pó da terra. A palavra formou no hebraico, como já vimos, é yatsar, que quer dizer moldar, formar, amassar, modelar em uma forma. A palavra retrata a obra de um oleiro moldando o barro
para transformá-lo em um vaso conforme a sua vontade. Esta é uma bela figura do amor e carinho de Deus na criação do ser projetado para conviver com ele. E aí, como vimos, Isaías disse: Yahvé, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, todos nós, obra das suas mãos. Mas em seguida vem a formação do Espírito. Uma coisa que precisamos entender. Nós não somos esse corpo aqui. Embora Deus tenha formado primeiro o corpo foi formado como uma casa para habitarmos. A verdadeira essência está quando Deus formou o nosso espírito, soprando o fôlego de vida, que fez funcionar esse corpo, essa máquina aqui de carne, mas o sopro que também deu vida espiritual, formando a verdadeira essência nossa, do homem, que é o espírito. Então você é um espírito que habita em um corpo. E esse corpo e esse espírito foram formados pelo próprio Deus. E como vemos, o segundo estágio foi a transmissão do espírito, que é a própria essência do homem. É o elemento que traz em si a semelhança de Deus, o fôlego de vida. O homem, então, é uma criatura formada, modelada, moldada da terra e feita depois à imagem de Deus. Ele pode ter um corpo feito da terra, mas o Criador soprou em suas narinas o fôlego de vida, dessa maneira dotando-o de uma natureza capaz de conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo. O pó da terra identifica o homem como sua origem terrena. O sopro de Deus identifica sua origem e destino em seu Criador. O homem é da terra, mas está destinado a ter comunhão e viver com o seu Deus. Dois aspectos importantes que eu peço a Deus que fique no seu coração, que devem ficar no seu coração e na sua mente. Deus primeiro forma o corpo do pó da terra. Por quê? Porque o homem iria habitar, como habitamos, no planeta Terra. Então ele fez um corpo próprio para habitar na Terra. Se fôssemos habitar, por exemplo, em Marte, Deus teria feito um corpo para habitarmos em Marte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele nos diz: há corpos terrenos e há corpos celestiais. Existe o corpo próprio para morar na terra, que foi esse que Deus nos fez, e existe um corpo próprio para habitar no céu. E foi o que Deus fez ao formar o homem. Fez um corpo próprio para habitar na terra e soprou sobre ele a verdadeira essência do homem, que é o seu espírito. Portanto, ao olhar para o seu corpo, entenda que ele foi feito como uma casa, como uma habitação, onde o seu verdadeiro eu habita. Então, quem deve dominar a sua vida é o seu espírito recriado, possui, que traz a marca da imagem e semelhança de Deus. O corpo físico identifica a nossa origem física com a terra. Tanto é que esse corpo foi criado, foi modelado do barro. Entretanto, o sopro, o que Deus soprou no interior do homem, identifica a nossa origem em Deus, a nossa origem e o nosso destino. O homem é da terra, mas está destinado a ter comunhão e viver com o seu Deus. Amém? Estão acompanhando? Sim. Sim. Amém. O segundo elemento, como já disse, foi a formação do espírito. E como vimos, o pó da terra identifica o homem com sua origem terrena e o sopro de Deus com a sua origem celestial em seu Criador.
Então coloque no seu coração que você é um ser espiritual, embora habite em um corpo terreno. Como Deus resolverá isso se o nosso corpo tem origem terrena? Como habitaremos no céu? Eu faço essa pergunta para vocês antes de encerrarmos. Já que temos um corpo terreno feito para habitar na terra, e é nele que o nosso espírito mora, como se resolverá a questão para habitarmos em um lugar que não é a terra, porque o nosso destino é o céu? Como essa questão será resolvida? O espírito sai do corpo e volta à origem. A senhora está citando aí Eclesiastes, né? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, correto? Correto. Está correto. O espírito volta a Deus que o deu. Mas sabiam que nós vamos ter um corpo próprio para morar no céu? Ou seja, além do nosso espírito, que sim, vai habitar as regiões celestiais, o lugar da habitação de Deus, Deus também nos dará um corpo próprio para morar no céu. Sabiam disso? Sim, é o corpo glorificado, né? Exatamente. Depois leiam Romanos no capítulo 15, quando Paulo explicando aos coríntios, depois acho que aos tessalonicenses, sobre a ressurreição, ele explica que nem todos vamos dormir, ou seja, nem todos na vinda de Jesus estarão mortos. O dormir aqui é a morte física. Mas todos seremos transformados, tanto os que estiverem vivos na vinda do Senhor, quanto os que estiverem mortos, os mortos ressuscitarão, e todos receberão um corpo glorioso, ou seja, um corpo próprio para habitar no céu. Um corpo glorioso, semelhante ao corpo que Jesus recebeu aqui na terra, viveu por cerca de 33 anos e meio, mas quando ressurgiu com esse corpo que não se limita aos limites impostos físicos impostos aqui na terra. Tanto é que os discípulos, por exemplo, estavam entre quatro paredes. Você pode ver isso no capítulo, se não me engano, no capítulo 20 do Evangelho de João, por exemplo. Estavam ali trancados e de repente Jesus aparece no meio deles. Estão lembrando dessa passagem? Certamente já leram, sim ou não? Sim. Sim. E aí Jesus não precisou abrir a porta para entrar, ele aparece de repente no meio daqueles discípulos. E aí fala para Tomé o quê? O que é que ele fala para Tomé? Tomé que havia duvidado, dizendo, eu só creio se eu vir, se eu presenciar as feridas nas suas mãos e o seu lado furado. E aí o que é que Jesus faz quando aparece ali no meio dos discípulos? Vem cá, Tomé, põe aqui a tua mão. E não está ali apenas o Espírito de Jesus, está ali Jesus em um corpo, só que um corpo glorioso, um corpo que atravessa paredes, portas. E aí você pode imaginar esse corpo que transcende o natural, portanto um corpo sobrenatural, que nós teremos na vinda do Senhor Jesus. Amém? Mas fiquemos com essa grande lição, com a conclusão da relação da criação com o Criador, que é o assunto que atravessa toda a Bíblia. Se você olhar para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda ela está falando da relação de Deus conosco, da criação do homem, da queda do homem no pecado, do plano de redenção do homem para trazer esse homem, esse ser humano de volta à sua origem. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós fomos criados com um diferencial que nem os anjos possuem. Nem os anjos. Talvez alguém fique imaginando como seria bom, por exemplo, ser como um anjo.
que já habita as regiões celestiais, que é capaz de atravessar todas as dimensões, vir aqui na terra, ir no céu, mas nós temos uma posição privilegiada que nem os anjos possuem. A nenhum dos anjos eu volto ao ponto, nem a Miguel, nem a Gabriel ou qualquer anjo. Deus se referiu a ele como filho, como alguém gerado por ele mesmo, tendo a sua imagem e semelhança. Os anjos adoram a Deus, os anjos estão constantemente na presença de Deus, mas nenhum deles tem o privilégio de receber a autenticação de alguém que possui a imagem e a semelhança de Deus. E nós, embora tenhamos caído no pecado, mas em Jesus, por causa do seu plano de redenção, pela obra que ele realizou no Calvário para nos redimir, podemos tomar o caminho de volta e nos tornar filhos de Deus. João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí você pode ouvir a voz de Deus dizer para você: você é o meu filho, você é a minha filha. Você traz em si as marcas que identificam você comigo mesmo, de que você pertence a mim, de que você tem a minha imagem e a minha semelhança. Isso é algo para nos alegrarmos profundamente, saber da nossa origem, do nosso destino, de que Jesus comprou esse caminho, essa oportunidade de nos voltarmos para a nossa origem, que é o próprio Deus, e ter de volta a sua imagem e semelhança por um preço alto que Jesus pagou na cruz. É algo para nos alegrarmos, mas também para nos trazer temor de que devemos viver uma vida digna, de que devemos trilhar um caminho de santidade. É a resposta que o crente tem que ter no seu dia a dia, de uma vida de santidade, de uma vida voltada para esse Deus que o trouxe de volta por um preço muito alto, pago por Jesus na cruz. A relação da criação com o Criador é o assunto que atravessa toda a Bíblia. Vemos Deus derramando seu amor na criação de um ser que lhe é semelhante, coroando-o de honra e glória, comungando com ele, entregando-lhe a terra criada para que a administrasse como uma espécie de corregente. Após a queda, vemos o Criador elaborando, executando um plano de resgate, de redenção, ao ponto de vir à terra em Jesus Cristo, seu Filho, na forma de homem, falando a linguagem de homem, em tudo, identificado com ele, para trazer de volta este ser que recebeu a sua imagem em íntima comunhão de amor. Toda vez que você tomar do pão, da ceia e do cálice, lembre-se disso. Um preço alto foi pago para levar você de volta a essa posição original de Deus quando nos modelou. Salmo 139 nos diz que nós fomos criados de uma forma assombrosa, espantosa e assombrosa. Deus nos entreteceu, ou seja, ele nos fez nos mínimos detalhes. E aí mostra todo o cuidado e a atenção especial de Deus para esse ser que ele estava criando, o homem, para colocar nele a sua imagem, a sua semelhança, a sua glória. E em Jesus, volto a dizer, temos de volta essa posição de sermos a imagem de Deus, de termos o fôlego de vida, não apenas no nosso corpo, a vida física, mas o fôlego de vida no nosso espírito, pelo fato de termos sido recriados como filho de Deus. E o melhor de tudo, o Espírito Santo, além do nosso espírito que possui a vida de Deus, passa a habitar no nosso espírito o Espírito Santo de Deus. Já parou para pensar nisso?
Você transporta, se você é filho ou filha de Deus, você transporta em você, no seu espírito, o Espírito Santo, aquele que estava lá na criação, tomando a palavra e trazendo à existência tudo o que existe. Esse espírito de poder está habitando em você. Então você tem à sua disposição os dois elementos que foram tomados, que foram elementos que Deus se utilizou para trazer à origem todas as coisas. A sua palavra e o seu espírito. A sua palavra deve habitar no seu coração, o seu espírito deve habitar no seu coração. Amém? Amém. 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 Vamos encerrar então. Glória a Deus por sua palavra. Depois, sugiro que você tome toda essa lição, leia com calma, como eu fiz. O Espírito vai lhe falar muito mais profundamente. Vá anotando, riscando, fazendo observações, lendo os textos bíblicos, todos eles. Deus vai falar muito mais profundamente ao seu coração. A ideia não é apenas você fazer uma lição para dizer, eu fiz, eu cumpri com um script para todo aquele que ingressa na INSEGEC, um programa. Muito mais do que isso, é aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, dia após dia. E aí eu vou colocar, logo que encerrarmos a nossa aula, o nosso questionário. Deixa eu só abrir ele aqui para falar um pouco dele antes de encerrarmos. Você está vendo aí na sua página 36? Ok? Então, durante a semana, dedique-se a ler esse texto, essa lição, o Deus Criador, responda aos exercícios, e você pode me enviar os exercícios por e-mail ou via WhatsApp, ok? Amém? Alguém quer comentar alguma coisa para antes de encerrarmos? Amém. Não. Amém, tá tranquilo. Alguma coisa não ficou claro? Alguma dúvida? Não, para mim não. O assunto é um pouco denso. Não, tudo certo. Mas está tudo certo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse momento, damos-te graça pela vida das tuas servas, pedimos que teu Espírito ministre ainda mais profundamente durante a semana, quando elas se debruçarem sobre esta lição. Cada texto lido, cada trecho da tua palavra que ela lê, cada versículo que elas lerem, que o teu Espírito vá trabalhando o espírito delas, o seu interior, os seus corações, e moldando aquilo que precisa ser moldado em suas vidas. Em nome de Jesus. E que o Senhor lhes abra a sua mente, os seus corações, para enxergarem que o Senhor é aquele que transforma o caos, de que não há impossíveis, de que não há situação difícil que Deus não possa resolver, que temos à nossa disposição os dois elementos poderosos que estavam presentes na criação de tudo. A tua palavra poderosa, Senhor, e o teu Espírito Santo que em nós habita. Que lancemos mão e nos deixemos envolver por esses dois elementos, pela tua palavra poderosa, pelo teu Espírito Santo que em nós habita, deixando ter liberdade em nossa vida, para que tudo aquilo que precisa ser transformado em nós o seja, dia a dia, de modo que caminhemos de um degrau de glória a outro degrau de glória, Pai. Em nome de Jesus nós assim oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Tenha um resto de sábado e final de semana abençoado em nome de Jesus.